Olá, tudo bem? Está no ar mais um Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. E hoje nós vamos falar sobre os impactos da pandemia nas relações de consumo, passando pela transformação digital que já estava em curso, mas que foi evidenciada e potencializada pelas necessidades geradas por esse momento de distanciamento social. O professor e consultor em comunicação estratégica Cláudio Cardoso gravou um vídeo para a gente listando as principais mudanças provocadas por esse período e nos dando a certeza de que comunicação e consumo nunca estiveram tão ligados. Vamos conferir. Falando aí da questão do consumo, eu queria falar antes de um pano de fundo, né? Quer dizer, está se falando muito na transformação digital, está todo mundo meio enjoado já de falar nisso. Eu queria dizer o seguinte, que o que está acontecendo especificamente nesse período é uma intensificação de algo que já vinha acontecendo. Quer dizer, já havia todo um processo. Tem gente que diz assim, agora eu vou começar a minha transformação digital. Não, é impossível você não estar na transformação digital, a não ser que você não use celulares ou computadores ou não use banco, por exemplo. Então, essa transformação que se fala digital, são serviços conectados a computadores, eventualmente conectados em rede, mas que existem há muito tempo, né? Existem há muito tempo. E o que aconteceu agora é que parte das atividades sociais, particularmente, por exemplo, o comércio, agora não tem mais a opção de não estar praticando isso, porque, por exemplo, um restaurante que teve que fechar suas portas, até por lei, tem que atender os seus clientes com atendimentos, nem que sejam telefônicos, preferencialmente, claro, pela web ou por um desses aplicativos que ofertam toda essa infraestrutura de recepção do pedido, de encaminhamento do pedido, transporte, etc., cobrança, tudo isso. Não tem opção. Quer dizer, o restaurante que nem pensava em fazer uma atividade dessa natureza, por exemplo, o seu grande valor era o espaço, teve que mudar. Então, essa primeira coisa é a gente contar com o aprendizado que está acontecendo, tanto das empresas, do comércio, como das pessoas em casa. Há todo um aprendizado. Tem gente que não sabia abrir um telefone e fazer um pedido, ou que nunca tinha feito uma compra pela internet, ou que tinha medo de cadastrar o seu cartão de crédito. Então, as pessoas estão experimentando isso, para o bem e para o mal, tendo experiências ruins e boas. Mas há todo um processo de aprendizagem social, tanto da indústria de ofertas como do consumidor. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que estão acontecendo mudanças radicais, né? Em geral, né? Quer dizer, tem indústrias que praticamente se transformaram integralmente, né? Quer dizer, shoppings, é uma questão grave, né? O que é que o shopping vai ser? Um drive-thru, um lugar de novas compras, vai ter contagem de pessoas lá dentro do shopping, transportes, a aviação, por exemplo, foi altamente impactada no mundo inteiro, turismo, viagens em lugares confinados, né? Educação tem que se reinventar ou intensificar as invenções que já existiam de educação à distância, com novas metodologias, não é só simplesmente uma aula transmitida, toda a parte de conteúdo, de como se trabalham as equipes de trabalho dos alunos, principalmente para a educação fundamental, né? Quer dizer, é uma mudança incrível para as crianças e tudo isso, né? Academias, enfim, tudo isso são impactos muito fortes. A outra coisa é, assim, o que é que tem mudado, né, que a gente tem observado? São os critérios, né? Critério de seleção de espaços. Então, por exemplo, a questão da higiene, a questão da limpeza e organização do espaço passaram a ser critérios mais importantes do que eventualmente a oferta de serviço, preços e promoções. Preços e promoções, as pesquisas apontam que elas são secundárias agora em relação à questão da possibilidade de ter distância, não ter fila na hora do pagamento, aglomerações. Então, os critérios de seleção dos espaços de consumo mudaram, né?
A outra coisa que também tá mudando, eu já mencionei um pouco, é mais informação. Então, por exemplo, pessoas que não faziam lista de compra agora planejam mais. Então, a questão do planejamento também se transformou. Isso é também uma mudança fantástica, né? Nesse sentido, a rede social já entra também como uma fonte, quer dizer, nós estamos também vivendo uma transformação, né? A imprensa ou as revistas, que eram praticamente as grandes fontes e únicas fontes para a sociedade, hoje concorrem e, eventualmente, em alguns casos, pessoas passaram simplesmente a se informar por meio de mídias sociais, redes sociais, com toda a imprecisão e, eventualmente, risco de imprecisão da informação, e há também toda uma transformação da visão das pessoas sobre a imprensa, né? Então tem coisas, digamos, aspectos que não eram tão seguros ou tão, digamos assim, incontestáveis da imprensa, que hoje são contestados, né? Então, toda essa transformação, e as redes sociais contam muito com essa questão da informação, planejamento para fazer as coisas. Isso mudou bastante. E o comércio deve fazer isso, né? Deve entender isso. Por exemplo, a questão era habitual você ir numa loja que você já comprou e o cadastro, pede um cadastro de novo, pedir de novo a informação. Isso tudo, você fazer um planejamento de algo e solicitar uma reserva numa loja e vai na loja, que já é um certo sacrifício, as pessoas não querem sair, e chegar lá, a coisa não está lá. Então essa integração toda dos canais de comunicação com a operação do comércio, isso passa a ser agora decisivo. Não dá mais para tratar da forma que às vezes foi tratado de forma displicente, né? E aí eu queria tocar também na questão da emoção das pessoas, né? Isso é uma coisa que é muito importante hoje, né? Não só pela experiência de um certo confinamento, isolamento social, a carência e a falta do contato humano, contato com família, e em alguns casos mais sérios de tristeza e de solidão, e eventualmente em alguns casos ainda mais graves de depressão. E todo esse aparato, todo esse quadro, melhor dizendo, afeta também as relações de consumo e as relações sociais de forma muito importante. E quanto mais a coisa se prolonga, hoje são mais de 100 dias já, são experiências às vezes muito difíceis para algumas pessoas, né? O panorama também da questão da crise, há uma expectativa de consumo e chama mais ainda para o planejamento, porque as pessoas começam a olhar para o futuro e pensam, preciso fazer mais reserva, a gente não sabe o que virá no futuro. Os preços estão caindo, essa é uma expectativa de que há uma queda de preços, mas também há uma expectativa de que os ganhos, a volta para os ganhos, vai ser uma volta mais lenta, sacrificada e difícil. Então essas também são perspectivas que arrefecem, diminuem a voracidade pelo consumo, né? E por fim, eu acho que vale a pena a gente mencionar do lado da solução, né? Então, o comércio, de uma forma geral, aqueles que ofertam os serviços e os produtos, uma intensificação da questão da comunicação digital é necessário. Com a comunicação digital, o aprendizado a utilizar os dados coletados nessas relações, nas transações, e conhecer cada vez mais o cliente, até o ponto de conhecer o indivíduo, saber as suas necessidades, antecipar necessidades, ter muito mais efetividade nessa comunicação. Então, essa é uma transformação muito importante para o comércio, e isso implica em transformação de processos também. Por exemplo, como é que se devolve um produto que se pediu e não é satisfatório? Como devolve o dinheiro que foi pago? Então são novas questões, né? Não dá mais para perder cadastro, está nesse nível, né? Então esse é um quadro geral, desafiador, mas eu penso sempre também nas coisas positivas que isso pode trazer, tanto para o aprimoramento dos processos de comércio, como também para o engrandecimento, digamos, o aumento de conhecimento da sociedade de como a economia funciona e o aumento de necessidade de planejamento das pessoas. Fiquem com Deus, se protejam, e espero que tudo isso passe na medida do possível, o mais rápido possível, né? Para todos. Um abraço.
Obrigada, professor Cláudio. É sempre bom refletir sobre as mudanças provocadas pela pandemia nas mais diversas áreas. É essa a proposta dos nossos boletins. Continue aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais da TV Alba, no YouTube, no Instagram e no Facebook. O nosso conteúdo também está disponível no site da Assembleia Legislativa da Bahia, al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora. Tchau, tchau!